Olha a importância de você acordar e já colocar a palavra de Deus para dentro de você. Por quê? Porque quando o mal falar, você já tem a de Deus para rebater. Quando o mal vier com a dúvida, você já vai com a fé. Quando o mal vier com a palavra negativa, você já vai com a positiva. Quando o mal vier colocar você em conflitos, você vai na fé. Deu para você entender? Dia de manhã é a primeira coisa que eu faço, é sagrado para mim. Acordei, eu vou na palavra. Eu vou ler a palavra. E durante o dia tem as lutas, tem as guerras, mas o que o diabo fala, eu ignoro, porque o alimento é de Deus dentro de mim. Quando o mal disse assim: se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus quer dizer para o mal assim, ó: sua palavra não me influencia, nem no deserto, nem nessa situação você vai me deixar mal, porque eu estou no deserto, mas eu sei que eu vou sair. Eu estou enfrentando essa luta, mas eu sei que eu vou vencer, e eu sei que tudo isso vai cooperar para o meu bem. E o diabo não teve vez, não teve espaço. Eu nunca vi diabo se levantar contra quem não faz nada. Nunca vi Satanás se levantar contra quem está apagado. Nunca vi diabo tentar parar e matar quem está fazendo a vontade de Satanás. Se ele tenta te travar, tenta te parar, tenta te destruir, é porque você está fazendo algo que incomoda o inferno, ao ponto de olharem para você e não te enxergarem mais. Nós somos perseguidos por servir a Deus. E na verdade, sei que somos seres humanos e nos entristecemos, mas se pudéssemos tirar todo o sentimento humano, o que sobraria era o prazer e a alegria de sofrer pelo nome de Cristo. Porque imagine, você está sofrendo porque carrega algo de Deus na sua vida. Não perseguem vocês, perseguem a luz que brilha dentro de vocês. Tem sofrimento melhor do que sofrer por aquilo que Deus coloca em ti. É por isso que se o diabo se levanta contra ti, eu não ficaria triste, eu daria glória para Deus. Se você crer, dá certo, mesmo todo mundo dizendo que vai dar errado. Se você está na fé, você não fica preso no passado. Você não fica se culpando pelos erros que você já cometeu na vida, porque ninguém pode mudar o passado. Você se arrepende e segue em frente. Você se perdoa, você olha para frente. Você não fica dividido entre a frente e o fundo. Você olha para frente. Vamos andar para frente esse ano. Vamos firmar uma aliança com Deus agora. E em nome de Jesus, andando no Espírito, sem estar dividido e sem ouvir o mal, 2026 vai ser o melhor ano para a gente. Quando você acordar, antes de falar com qualquer pessoa, aprenda a falar com Deus. Busque força, busque direção. Não enfrente o mundo, a sua vontade, o inferno, os problemas, sem primeiro orar. Às vezes você não tem muito tempo, mas ainda que seja pouco tempo, busque a direção para aquele dia. Não se atreva a sair de casa sem orar. Quando você é uma pessoa de fé, você não está preocupado com o seu nome, você quer glorificar o nome de Deus. E quando você ora, que você está em momentos difíceis, você fala: Deus, eu não quero envergonhar o teu nome. Meu Deus, isso aqui te envergonha. Meu Deus, me ajude a resolver isso, porque é o teu nome que vai ser glorificado. Eu quero dar testemunho para o Senhor ser exaltado. Então você se preocupa com o nome de Deus e Ele abençoa o seu nome. Quando você ouve a voz de Deus e você sai do pecado, da mentira, do erro, da dúvida, e você vem para o reino de Deus, você ganha, sua vida muda. Você tem que ter fé para sair de tudo de errado. Você tem que ter fé para sair de tudo aquilo que não agrada a Deus. Se você quer que Deus governe a sua vida, você nem sabe o que Deus tem para você, você nem imagina. Mas uma coisa é certa: se você está com Ele, Ele está com você. E você vai chegar entre trancos e barrancos, luta, dificuldades, mas você vai chegar. E às vezes, para chegar onde Deus quer que você chegue, você passa por dificuldades. Você sabe que uma ilha, ela é cercada de quê? De água, de todos os lados. Tem gente que está cercada de problemas, mas não tem problema não. Deus é com você e do alto vai vir um socorro para você. Deus sabia que você ia escutar essa palavra. Ele sabe que você está preocupado
com as jumentas, com seus problemas. Eu posso dar nome a jumentas aqui. Você está preocupado com suas dívidas? Você está preocupado com os compromissos que você assumiu? Você está preocupado com funcionários que tem que pagar, com credores que você tem que honrar seus compromissos? Você está preocupado com muitas coisas e de repente levando essa preocupação para a cama que não te deixa dormir, levando para a mesa que não te deixa comer direito, levando as jumentas para tudo que é lugar. Você nem sabe o que Deus tem para você. Você nem imagina, porque você vai ver que as suas jumentas, os seus problemas não são nada diante de Deus. Ei, com Deus o pequeno vence o grande, o fraco vence o forte. Com Deus você ganha. Se não ganhou ainda, porque não é o final, porque no final você ganha. Não se preocupe com quem quer o seu mal. Não se preocupe em quem te persegue, faz calúnia, inventa fofoca, em quem quer te prejudicar. Não se preocupe, porque se você é de Deus, elas vão se ver com Deus. Não se preocupe, porque elas sempre vão se dar mal e você sempre vai se dar bem. Elas sempre vão cair, você vai estar de pé. Elas sempre vão se arrebentar e Deus sempre vai te guardar, porque sempre foi assim. Quem levou Daniel para a cova se deu mal, mas ele se deu bem. Você não tem que se preocupar com as pessoas, você tem que se preocupar com a sua comunhão com Deus. Você tem que se preocupar com a sua vida com Deus, com a sua consciência limpa, com o seu coração limpo. É isso que você tem que se preocupar. Você tem que entender que tem pessoas que o diabo usa para sujar seu coração. Busque Deus que você vai entender tudo. Você vai entender o plano da salvação. Você vai entender o propósito de Deus na sua vida. Você vai compreender porque você está aqui, tendo a oportunidade de se salvar, porque Ele quer salvar a sua alma. Você entende que existe uma eternidade te aguardando. Você entende que há uma vida depois que você partir desse mundo. Você entende que você não morre e fica vagando. E você tem que buscar entendimento. E quanto mais você busca, mais o Espírito Santo te faz entender. E quanto menos você busca, mais você perde. E Deus dá para quem tem interesse em aprender. E às vezes a pessoa não entende nada desse mundo, mas o pouquinho que ela entende de Deus faz toda a diferença na vida dela. Ela entende que ela tem que perdoar. Ela entende que ela tem que se desprender do passado. Ela entende que só depende dela. Por mais que você tenha vindo da mão do diabo, só depende de você. Você tem a vida que Deus quer que você tenha. Levanta a cabeça. Você nasceu para vencer. Cabeça baixa só em oração quando for agradecer a Deus pela sua vitória. Confie no processo, mantenha a fé e nunca desista dos seus sonhos. As batalhas podem ser difíceis, mas o sabor da vitória é sempre mais doce para quem persiste. Você é capaz de muito mais do que imagina. Basta acreditar e seguir em frente com coragem e determinação. Permita-se sonhar grande, mas acima de tudo, tenha coragem de agir. A vida recompensa aqueles que enfrentam o medo e escolhem avançar, mesmo quando o caminho parece incerto. Você nasceu para fazer história. A palavra de Deus diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Lembre-se, com Deus ao seu lado, não há obstáculo grande demais ou desafio impossível de superar. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus abençoe. Não se iluda com a igreja, porque a igreja não salva absolutamente ninguém. Para a igreja até o diabo vem, assiste todos os cultos, fica sentadinho aí. Aqui na igreja não é difícil entrar. Difícil é entrar no reino de Deus. Difícil é estar salvo. Difícil é tomar uma atitude radical e permanecer nela firme até o último dia da sua vida. Comece humilde e continue humilde. Não deixe nenhuma conquista te levar à perdição, senão você vai ter problemas sérios. Cuidado. Você que está dando tudo certo, dê graças a Deus e continue o mesmo. Não se ache superior a ninguém. Seja humilde. Fica na sua, no seu lugar, que Deus vai te honrando e vai te abençoando. E Ele vai sendo glorificado, não você. O Salmo 139 diz assim:
Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. E de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Sabe o que esse mundo vai te dar? Depressão, ansiedade, desespero, vazio, medo. Sabe o que Jesus vai te dar? A vida eterna, se você se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Ele. Eu sei que muita gente vem aqui resolver problemas, mas o principal aqui é essa palavra aqui, ó, a pregação do Evangelho, que salva o pecador do inferno, que salva almas. Esteja de pé no dia bom e no dia mau, na situação fácil, na situação difícil. Você está numa guerra, mas você está lutando, e Deus está vendo você sozinho lutando, acordando cedo, dormindo tarde, correndo para um lado, correndo para o outro, recebendo um não daqui, uma decepção de lá, mas Deus é com você. Aprenda uma coisa, por favor: se você é uma pessoa de Deus, todas as vezes que tentarem o mal contra você, Deus vai te livrar. Pode mandar praga, Deus transforma em bênção. Pode mandar o que for, que o seu Deus derruba, porque ninguém pode com o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus pode com tudo. Pare com esse negócio de vergonha. Se tiver que começar, comece. É honesto, então começa. É difícil, começa, deixa falar, porque daqui a pouco Deus te abençoa. Às vezes a pessoa tem vergonha de recomeçar. Às vezes a pessoa tem vergonha de vender alguma coisa na rua. Às vezes a pessoa tem vergonha de começar pequena. Às vezes a pessoa tem preocupação com o que os outros falam, o que é que vão falar. Tem gente que vive numa pose que as pessoas estão olhando, as pessoas estão vendo, as pessoas vão falar. Não fique preocupado com o que os outros falam. Não fique com vergonha de nada. Não tenha medo do que Deus mandar você fazer. O que Deus mandar você fazer, faça. Deus não já falou? Se Deus falou, está garantido. Deus não já prometeu, então Deus vai cumprir. Pare de se achar pequeno, derrotado. A maneira que você se vê faz toda a diferença. Se você se vê como derrotado, você vai ser derrotado mesmo. E ninguém vai poder fazer nada por você. Se veja como vencedor. Se veja como um vencedor. Seja surdo para as vozes do diabo. Tape os ouvidos para a voz de derrota. Tape os ouvidos para a voz do diabo. E continue perseverando, que vai chegar a sua honra. Deus é especialista em virar jogo. Deus é especialista em mudar situações. Não tem problema se as pessoas não levam fé em você. Não tem problema se as pessoas não acreditam mais em você. Fecha as portas para você. Dizem não para você. Te julgam com o olhar delas. Não tem problema, porque quando a honra chegar, você vai voltar a subir. Escute o que eu vou te falar. Você vai voltar, tá? Você vai voltar a dar testemunho. Você vai voltar em nome de Jesus a comer o melhor, a vestir o melhor, a morar no melhor, a ter uma vida de credibilidade, abençoada, próspera. Quando a honra chega, Deus tira de Lodebar e leva para o palácio. Não olhe para a vida de ninguém. Esquece a vida dos outros, porque a salvação é individual. Nós vamos prestar conta com Deus. Eu vou prestar conta com Deus. Você vai prestar conta com Deus. Você está gastando seu tempo com o quê? Você está se apegando com mais firmeza às palavras ouvidas? Ou você acha que Deus é seu amiguinho, que você pode fazer o que quiser e você vai ser salvo? Você mistura o santo e o profano. Você diz que louva e a mesma boca que louva você xinga. E você quer que Deus aceite de uma boca que sai duas fontes. Você está dentro da igreja, Deus te limpa e você vai lá para fora se sujar. O que você está fazendo com sua alma? Você não vai escapar de Deus. Você está negligenciando tão grande salvação, um amor de um Deus tão grande, um amor de um Deus que deu filho.
Quando eu penso no que Jesus fez por mim, eu só peço misericórdia, porque eu não sou digno de receber tão grande salvação. A Bíblia diz que os olhos de Deus, segundo Crônicas 16:9, ele passa pela terra para se manifestar forte na vida daqueles que o coração é totalmente de quem? Dele. Não me interessa a sua nacionalidade, não me interessa a sua aparência, não me interessa se você tem estudos ou não, se você é rico ou pobre. Se você quer que Deus se manifeste forte na sua vida, seu coração tem que ser todo dele. Interessa quem você é. Você pode falar tudo errado, você pode não ter aparência, você pode não ter ninguém para te dar um empurrãozinho na vida, mas se o seu coração for todo de Deus, ele se manifesta forte e muda a sua história. E você diz assim: meu Deus, eu nunca imaginei passar por isso, eu nunca imaginei que aconteceria isso comigo. Todos os seres humanos enfrentam um dia mau. A diferença é que quem está com a armadura de Deus, quem tem o Espírito de Deus, quem está revestido de Deus, quem tem a alma rica, quem vive a fé na palavra de Deus, consegue passar o dia mau e vencer e permanecer firme. Mas outros são engolidos no dia mau. Eu quero que você entenda: dia mau vem para bispo, para pastor, para levita, para obreiro, para membro, vem para todos os seres humanos. Dia mau. Nesse dia você percebe a ação do mal. Pessoas que estavam do teu lado ficam contra você. Nesse dia mau, a sua verdade vira mentira e a mentira dos outros vira verdade. Nesse dia mau, parece que a injustiça vai prevalecer. Nesse dia mau, você não pode contar com ninguém. Esse é o dia de você contar com Deus. Eu já disse que você procura um pastor, um bispo, não consegue atendimento, ou então quando ele te atende, ele não fala o que você precisa ouvir, porque o que você precisa ouvir vai sair direto da boca de Deus para você. O que está tirando a sua fé? O que você perdeu? E você agora só vive falando do passado? Não dá para esquecer o passado e olhar para frente? Jó perdeu muitas coisas, mas não perdeu a fé dele. E no final ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. O diabo odeia quando você fala isso, porque ele lembra de Jó. Diga: eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar em meu favor. Amém? Quando você é uma pessoa de fé, não importa o que você perdeu, você só não perde sua fé. Escute, alguém vai dizer pra você assim: chegou longe, hein? Chegou alto, hein? Como que você chegou aí? Você vai dizer: comecei lá embaixo, ouvi piadas, guerras se levantaram contra mim, no meio do caminho eu me cansei, perseguições internas vieram, mas eu resisti, eu acreditei em quem me chamou. Deus está dizendo: eu estou impedindo alguém de desistir hoje. Deus está dizendo: eu estou impedindo alguém de parar hoje. Eu estou dando coragem à minha filha hoje. Eu estou dando coragem ao meu filho hoje. Porque você vai sair daqui dizendo: eu não desisto, eu não fujo e eu não paro. Porque Deus está dizendo: dentro de pouco tempo um testemunho vai nascer na tua vida. E a frase que você vai ouvir na tua vida depois que Deus fizer é esta: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Glorifique ao Senhor. Ele tem todo o poder e é Ele que vai te ajudar. Ele sabe que você desanimou, que você se entristeceu, que você deu uma fraquejada. Ele sabe da sua dificuldade. Ele sabe das pessoas que querem o seu mal. Você acha que uma inveja, você acha que um homem, você acha que uma crise, você acha que uma situação pode impedir Deus de terminar o que Ele começou na sua vida? Você não pode ficar esperando por ninguém, nem por pessoas que um dia você ajudou e ajudou muito, ou talvez até se prejudicou de tanto que você ajudou uma pessoa sem ter condições. Continue confiando, abra a mão de entender e vai crendo. Ele te trouxe aqui para falar com você.
eu sou contigo, eu vou terminar a obra que eu comecei, você vai arrebentar. Diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? Escute, ele disse, eis que venho sem demora, guarda o que tens. O que é que você tem? Para que ninguém roube a tua coroa. Guarde sua fé, guarde sua fé. Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei o quê? A fé é você que guarda. Eu não posso valorizar a sua fé, eu não posso guardar a sua fé. Você tem que manter sua fé acesa, você tem que manter sua comunhão com Deus acesa, você tem que se cuidar, eu tenho que me cuidar, para que eu não venha me perder. Eu tenho que guardar minha fé, eu tenho que cuidar dela. Jesus, quando fala em Lucas 18, aquela parábola do dever de orar sempre e nunca esmorecer, ele diz, porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará o quê? Fé na terra. Quantos abandonaram a fé? Quantos esfriaram na fé? Quantos negaram a fé? Quantos hoje são até inimigos da fé? Gente que pregou o evangelho, hoje é inimigo do evangelho. Quem lutou para ganhar almas, hoje luta para tirar almas. Sim ou não? Porque não guardou o quê? A sua fé. Não existe nada acima de Deus. Não tem vida, não tem ar, não tem nada. Deus está acima de tudo. Ele é conhecido como Altíssimo. Você pode estar enfrentando o problema que for, Deus é maior. Você pode estar enfrentando a luta que for, Deus está acima de tudo. Pode ter se levantado o que for contra você, Deus está acima. Ele é o Altíssimo. Agora que fala de um lugar, aquele que habita, não é aquele que visita. Porque tem gente que quando o bicho pega, ela vem para a igreja. Quando o bicho corre, ela sai da igreja. No sufoco ela busca Deus, nos prazeres ela agrada ao diabo. Aprenda a usar sua língua. Tem gente que não é para você falar as coisas para ela. Tem situações que não é para você falar antes de acontecer. Tem pessoas que você não tem que discutir. Se você ficar calado, você ganha mais. Não perca a sua razão por causa dos outros. Aprenda a não se prejudicar falando demais. Tem gente aqui discutindo com quem não é para discutir. Tem gente aqui respondendo o que ela não deveria responder, dando atenção para quem não deveria dar. Tem gente aqui falando de uma maneira que não era para falar. Tem gente aqui que já se prejudicou, e muito, porque falou antes da hora, falou precipitado, falou que não deveria falar. Pessoas que perderam porque dizem assim, eu não aguento, eu falo mesmo, mas vem perdendo muito por causa disso. Aprenda a ficar calado na hora que é para ficar calado. E aprenda na hora de falar, falar com equilíbrio, para você falar na hora certa, a coisa certa. Um detalhe, uma palavra, uma direção faz toda a diferença. A Bíblia diz assim em Mateus 6, versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Olhe para mim e entenda. Jesus deu uma ordem: não andeis ansiosos. Não. Todas as vezes que Deus fala não, é para nos abençoar. Não roubarás, não matarás. Veja a vida de quem desobedece. Veja onde vai parar. Ele deu uma ordem: não andeis ansiosos. Tem gente fazendo exatamente o contrário, andando ansioso, vivendo ansioso. Eu quero te fazer uma pergunta. Preste bem atenção para o que eu vou te perguntar. O que você quer viver? Você quer viver sua vidinha, ou você quer viver os planos de Deus? Se você quer viver os planos de Deus, não seja ansioso, porque as coisas vão acontecer no tempo dele. Seja humilde. Você não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém.
mas tenha ouvidos para ouvir Deus, porque foi Ele que te trouxe para cá. Você não está aqui porque você quer. Não foi você que achou Jesus. Jesus não estava perdido, Jesus que achou você. Ele que colocou fé dentro de você para você vir aqui. Já teve dias que você nem queria vir, já teve dias que você estava fraco, e Ele te deu força para você vir aqui, porque Ele quer mudar a sua vida. Ele escolheu você. Seja humilde, que Ele vai te ajudar. Eu não sei como você vai vencer, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser depois. Eu sei de uma coisa: se você obedecer, você vai vencer. Cedo ou tarde, o Deus que limpou a carne de Naamã é o Deus que vai te ajudar a limpar seu nome, sua vida, te levantar. Essa palavra levantar tem muito na Bíblia. Jesus disse para o homem que não andava: levanta-te e anda. Porque Deus trabalha levantando. Se caíram suas vendas, se caíram seus negócios, se você caiu desempregado, endividado, não se preocupe, diga: Deus vai me levantar. Diga com fé: Deus vai me levantar. A honra vai chegar para você, se você não desanimar, se você não for fraco. Você não precisa tirar nada de ninguém, você não precisa ser desonesto com ninguém. Deus sabe o que faz. Ele está olhando para a sua situação, Ele está vendo a sua luta, faz parte do processo. Aguenta o tranco. Não deixe as pessoas tirarem a sua força, a sua alegria, o que você tem de bom. Não permita. Tem gente que luta para tirar o pior de você. Tem gente que é o próprio diabo que usa para azedar seu dia, para ficar de cara feia para você, para poder mexer com você, desestabilizar você. Não dê atenção. Aguente suas lutas, porque tem muita gente que vai precisar de você. Porque você dá o que você tem, pode fazer o mal que for, Deus vai transformar em vitória, e você sempre vai dar o que você tem. De repente você foi lá embaixo, mas quando Deus te levantar, Ele vai te levantar com tudo. Você tem valor para Deus, e Ele honra quem crê na promessa dEle. Quando você disser para Deus: seja feita a tua vontade, esteja preparado, porque vai doer, vai machucar, você vai chorar e não vai ser fácil. Mas é Deus te tirando da zona de conforto, tirando todas as migalhas que o mundo te oferece, removendo pessoas que não são para você. E em breve coisas novas vão surgir, novas pessoas, novas oportunidades, novos ciclos. Deus primeiro te prepara, depois você recebe. Deus fala tanto o que vem pela frente, e você não vê a maioria se preparando. Você não vê a maioria se limpando, se tornando irrepreensível. Pelo contrário, você vê pessoas caindo sempre nos mesmos erros. Entenda que Deus te conhece. Para Ele não é o que você faz, é o que você é. Para Ele o nosso exterior não faz diferença. Ele conhece quem é cada um. Então Ele sabe se aqui tem muitos salvos, poucos salvos. Então você tem que aguardar limpo, com a sua vida reta diante de Deus, para você não ser pego de surpresa. E quando você entende isso e passa a ser sincero diante dele, não importa o pecado que você tenha cometido, tem perdão para você, tem misericórdia para você. Deus, obrigado pelo dia de hoje, pela oportunidade de viver e experimentar cada momento que nos é dado. Agradeço pela saúde, pelas pessoas queridas ao meu redor e por todas as bênçãos que muitas vezes podem passar despercebidas no corre-corre diário. Que eu possa utilizar cada instante de maneira produtiva e significativa, buscando sempre o melhor em mim e nos outros. Que minha jornada seja guiada pela luz da Tua sabedoria e que eu possa enfrentar os desafios com coragem e serenidade. Agradeço pela força que me concedes e pela paz que encontro em Tua presença. Amém. Você tem um Deus, então acredite que vai dar tudo certo. Você tem um Deus, então creia que vai dar tudo certo. Creia que Ele está cuidando de você. Creia que esses dias maus, eles vão passar. Creia que o Deus que já trouxe dias bons para você vai continuar trazendo. Creia que as suas lutas vão passar. Creia que Deus está vendo o que está dentro de você. Ele conhece seu pensamento, Ele sabe o meu pensamento, Ele sabe o que sobe para a nossa mente, para o nosso coração. Ele sabe tudo, Ele sabe tudo. Ele sabe quem ficou malicioso dentro da igreja, Ele sabe quem está cheio de medo, Ele sabe quem está dentro da igreja alegrando o diabo.
Você sabe quem você está buscando aqui? Você sabe a grandeza disso? De você ter um Deus que te põe à prova e a vida inteira você vai dependendo dele e ele não vai falhando com você? Ele falou para o discípulo: vem cá, faltou o quê? Porque não falta. Você pode passar lutas, você pode passar guerras, mas Deus sempre vai permanecer fiel. Nós temos um Deus que cuida até dos detalhes da nossa vida. Nós temos um Deus que não precisa ter um pingo de dúvida acerca dele. Ele é fiel, ele é Deus, ele vai te honrar. Falar que o Senhor Jesus Cristo vai voltar nesse período que nós estamos vivendo está muito fácil. Falar da volta do Senhor Jesus há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, era diferente, porque nós não tínhamos tantos sinais como nós estamos tendo, nem tínhamos os elementos necessários para a volta de Jesus como nós temos hoje. Você pode me dizer: ah, bispo, sempre houve terremotos, sempre houve guerras, sempre houve essas coisas que o Senhor diz que são sinais da volta de Jesus. Mas agora está acontecendo tudo ao mesmo tempo. A guerra nas estrelas nós víamos em filmes, hoje nós ligamos a televisão ou então vamos na internet, estamos vendo as guerras, os mísseis. Agora chegou a notícia que o primeiro país na Europa já começou a racionar a gasolina, só pode colocar uma quantidade por dia, porque estão vendo que se a guerra continuar, e os Estados Unidos acabou de anunciar que vai precisar de mais tempo, então nós temos aí uma preocupação com combustível para que não falte. Isso mexe com tudo. Cuba já está dizendo que muitas pessoas vão morrer pelos apagões que estão tendo lá. Países na Europa já falam assim abertamente para todo mundo preparar o seu kit de sobrevivência. Mas de repente você é uma pessoa que ainda está achando que tem tempo. Honestamente, eu só posso acreditar que o diabo está cegando o entendimento de muita gente. Porque antigamente nós falávamos da volta de Jesus como se fosse algo lá na frente. Hoje eu não sei se eu vou estar pregando amanhã aqui, semana que vem aqui, porque nós estamos vendo que está muito perto. E tem muitas pessoas, infelizmente, demorando muito para enxergar, para entender. Se esses sinais, se tudo que está acontecendo no mundo não está falando nada com você, reveja a sua comunhão com Deus, porque isso é mais sério do que você imagina. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu peço duas coisas para Deus: que Ele me use, mas eu peço também que Ele me guarde. E se Ele vê que eu vou escandalizar o nome dEle, que Ele me leve antes. Porque eu não quero ser tropeço para Deus, para outras pessoas que nos observam. Você tem que pregar com a sua vida. Não é só com a palavra de Deus, não. Você tem que pregar com a sua vida. Você sabe quem te conhece? Quem convive com você. Sua família pode ser incrédula. Se você é uma pessoa de Deus, você faz bem para eles. Sabe por quê? Porque você não julga, você não se sente superior, você respeita a fé dos outros. Não importa, a pessoa pode ser o que for, é problema dela. Se Deus respeita, nós temos que respeitar. Não é no seu tempo, não é a força. Quem ilumina o entendimento é o Espírito Santo. Na hora certa Ele vai agir, se você confiar. Que a palavra de Deus puxe você hoje para a vida que Deus quer que você tenha. Que você não demore para sair do que você tem que sair. Que você saia dessa situação que desagrada a Deus. Que você corte. Você que é casado, que você corte esse pensamento em outra mulher, em outro homem. Você que tem. Que você corte essas sujeiras na internet. Que você corte essa vida de mentira. Que você corte esse olhar que você já percebeu de alguém, que é olhar de adultério,
que quer te destruir, que você corte isso. Essas brincadeirinhas em zap, em conversas, que você corte, enquanto o diabo não levou sua alma, porque de repente ele está pedindo sua alma. É tão forte o fim, que a Bíblia fala em Amós 5,18, que ai daqueles que desejam o dia do fim, o dia do Senhor. Nós não devemos nem desejar esse dia, nós devemos aguardar esse dia e procurar ganhar almas o máximo possível, porque vai ser dia de trevas e não de luz. Quais são as escolhas que você está fazendo? Eu já escolhi a luz. Você sabe por que as pessoas vão ser condenadas? Sabe por quê? As pessoas vão ser condenadas, é só você ler João 3,19, que a condenação é só essa. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não despreze essa palavra. É impossível o que está escrito aqui não se cumprir. Impossível. É só uma questão de tempo para o mundo ver essa palavra toda se cumprir. Não espere mais nada desse mundo. Deus está usando tudo, o tempo, a natureza, as situações. Deus está usando tudo para avisar para o ser humano que estamos caminhando para o fim. Mas o rei desse mundo cega o entendimento das pessoas. Elas estão nem aí, nem aí. Acabamos de ter uma tragédia mundial. Muitos filhos não enterraram os pais porque morreu com Covid. Muitas pessoas não viram os familiares nos últimos segundos de vida. Porque o ser humano gosta de cuidar do familiar até o último segundo. Diz: eu cuidei do meu pai até o último dia, eu cuidei da minha avó, eu fiquei até o último dia da minha vida. Mas morreu, e não pôde ficar perto do familiar. Mas parece que o ser humano esqueceu disso. O ser humano quer, sabe o que? Festa. Sabe o que é que o ser humano quer? Carnaval. Sabe o que é que o ser humano quer? Prazer. Só que o diabo oferece os prazeres para pegar a alma do ser humano. Os dias podem ser maus, mas Deus é bom. Os dias podem ser difíceis, mas Deus está com você. Você não sabe o plano de Deus. Não murmure, não reclame, não se entregue, porque Deus sabe tudo o que Ele vai fazer. De repente quem olha de fora fala: ei, já era. Mas você diz: nem sabem o que Deus está preparando para mim. Não são coisas pequenas, não, são coisas grandes. Se você crê, fique em pé, diga: Deus tem coisa grande para mim. Davi não confiava em armas, em dinheiro, em posição. Ele não disse: porque eu sou rico, porque eu sou rei. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque eu tenho dinheiro? Porque eu tenho posição? Porque o Senhor é comigo. Davi era um homem de fé. Davi era um homem que mostrava que cria num Deus grande. Davi não tinha medo do gigante. A história de Davi hoje corre o mundo inteiro. Diga: minha história ainda vai longe. Eu não sei se você tem medo do seu problema. Deus não te trouxe para a fé para você medir problema, medir o tamanho do gigante, mas para derrubar gigantes. Deus te escolheu para coisas grandes. E vai ser assim: grandes gigantes, grandes vitórias, grandes desafios, grandes lutas, grandes testemunhos. Mas o gigante vira testemunho quando você dá fé. Para de medir seu problema. Para de se diminuir diante dos seus problemas. Creia no Deus de Davi que derruba gigantes. Que dia é sua guerra? Todo dia. Você vai ter guerra agora à noite. Você vai ter guerra amanhã. Tem dias que as guerras são mais acirradas. Tem dias que são mais fortes. Tem dias que você sabe que não são iguais aos outros. Você sabe que o diabo está investindo. Nos dias maus tenha pensamentos bons. Nos dias maus esteja bem, para o diabo não te destruir. Ou você está pensando que vai ser fácil para a gente chegar no céu? Nós temos batalhas para serem travadas. Agora é hora de você ir a Deus e pedir para Ele: me limpa, me lava, tira, meu Deus, toda sujeira de mim, todo pecado de mim, todo erro.
Me limpa, limpa minha mente, meus olhos, limpa meu coração, para que você não seja o próximo a estar no chão, na condição do diabo. Pastor, eu caí, levanta, mas não pares. Pastor, caí de novo, levanta novamente, mas não pares. Pastor, já tô com vergonha, vai assim mesmo, com vergonha mesmo, mas não pares. Pastor, tô caluniado, vai caluniado, mas não pares. Pastor, perdi o cargo na igreja, vai sem cargo, meu filho, mas não pares. Pastor, eu sou um anônimo, vai no anonimato, mas não pares. Pastor, só consigo andar de joelho. Dá pra andar? Então vai de joelho, mas não pares. Pastor, agora tô rastejando. Dá pra rastejar? Então vai rastejando, mas não pares. Pastor, nem rastejar consigo, só rolando. Então vai, meu filho, vai rolando, vai rolando, vai rolando. Mas a ordem é: não pares, não pares. Quem pode adorar a Ele? Não pares, não pares. Cadê o teu Deus? E quando você ouvir isso de alguém, pode responder: meu Deus está no controle de tudo. Cadê teu Deus? Está no controle de tudo. Mesmo que a situação esteja totalmente ao contrário do que você gostaria, no processo você olha para a sua condição e parece ser impossível se cumprir o que Deus prometeu. Lembra de Abraão e a esposa? Deus prometeu filhos, mas eles tinham idade. E eles olhavam para o corpo deles: como nós vamos conseguir? Mas se Deus prometeu, então nós vamos crer. No processo você tem que crer. Crer no impossível, crer no sobrenatural, crer no caráter de Deus. Porque no final do processo você vence. A Bíblia fala muito de sono da morte. A Bíblia fala muito de vigiar, de despertar. E Deus dá esses gritos para nos ajudar. Então Ele permite os problemas, porque nos problemas a gente ora mais, nos problemas a gente se apega mais com Deus, nos problemas nós nos fortalecemos mais. Quantas pessoas, depois de uma vitória, elas baixaram a guarda, cochilaram, e o diabo passou a rasteira nelas. Entenda, por favor, tem muita gente dentro da igreja correndo risco. Risco de quê, bispo? De perder a salvação. Paulo não falou com os incrédulos. Quando Paulo disse: desperta, já é chegada a hora de despertar, de acordar do sono, porque agora a salvação está mais perto do que no início, que iniciamos na fé. Ele estava falando para os cristãos, para o povo da igreja. Escute, por favor, o sono da morte, o sono espiritual, ele é perigosíssimo, porque ele vem de uma forma muito lenta, e quando a pessoa vê, ela já cochilou. Se nós pudéssemos agora, escute isso, por favor, se nós pudéssemos agora ir lá no inferno e conversar com as pessoas que estão no inferno, você ia chegar à conclusão que muitas que estão no inferno conheciam a palavra, elas conheciam a palavra de Deus, mas dormiram no ponto, cochilaram espiritualmente. Elas dormiram quando não podiam dormir, e aconteceu a tragédia de quê? De morrer quando estavam mal espiritualmente. Se você me perguntar por que eu amo Deus, eu vou te falar tantas coisas. Eu vou te falar que eu amo Deus porque Ele não deixou eu morrer sem conhecer a salvação, senão eu estaria no inferno. Eu vou dizer para você que Ele é bom porque Ele tem me dado livramentos, tem me sustentado, tem me dado forças. Eu vou dizer que eu amo Deus porque Ele é perfeito. Eu nunca vi alguém que me entende tanto, que tem dias que nem nós nos entendemos, Ele nos entende, nos compreende, não nos julga. Não teve um horário que eu busquei Deus, seja 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, nunca teve uma hora que eu falei com Deus que Ele não me respondeu. Qualquer hora que você fala com Ele, Ele te atende, Ele te socorre. Esteja você no banheiro, esteja você no trabalho, esteja você no carro, Ele sempre esteve presente. Ele sempre se deixou achar por aqueles
aqueles que o buscam de todo o coração. Se você me perguntar por que eu amo, eu vou dizer porque ele é misericordioso demais. E por causa da misericórdia dele, nós não somos consumidos. E o conselho que eu te dou: vai para o caminho da justiça. Abre mão do que é errado de uma vez. Conserta a sua vida com Deus para você não se perder. Quem gosta da injustiça é o diabo. Quem gosta da sujeira é o diabo. Ele odeia quando a pessoa resolve se consertar. E às vezes Deus faz o chamado, dá o aviso como a última chance da pessoa. E o conselho que eu te dou: vai para o caminho da justiça. Abre mão do que é errado de uma vez. Conserta a sua vida com Deus para você não se perder. Quem gosta da injustiça é o diabo. Quem gosta da sujeira é o diabo. Ele odeia quando a pessoa resolve se consertar. E às vezes Deus faz o chamado, dá o aviso como a última chance da pessoa. O diabo quer a gente distraído para Jesus voltar e a gente ficar. Então sinais estão acontecendo a 3x4 toda semana. E quem é inteligente está cuidando da sua vida com Deus. Não está nem aí para a vida dos outros. Quero saber da minha vida com Deus, da minha prestação de conta com Deus. Amém? Deus não vai julgar a igreja toda. Que essa pessoa fica: eu sou da Universal, eu sou de não sei o que, eu sou de não sei qual. Você já é de Jesus, criatura. Sabe que você vai ser julgado pela sua igreja? Tem gente em todas as igrejas que vão para o inferno. Porque Deus não vai julgar a igreja toda, Ele vai julgar um por um. Então cuide da sua vida com Deus. Avalie a sua vida com Deus. Porque se você perder a sua salvação, você pode conquistar qualquer coisa que não vale a pena. Se você perder sua salvação, você está perdido. Mesmo. Muita gente só vai entender isso quando chegar no inferno. Se você trocou Deus por alguém ou por alguma coisa, destroque hoje. Destroque. Se você está trocando Deus por algum prazer, por alguma coisa, destroque. Tem lugares que você pode evitar ir. Tem sites que você pode evitar acessar. Tem coisas que você pode evitar no seu coração, como mágoa ou algum sentimento ruim, malícia, maus olhos. Tem coisas que você não pode evitar, mas tem coisas que você pode. Só Jesus sabe como cada pessoa está por dentro. Só Ele. Ninguém sabe. A Bíblia diz que Ele conhece até o abismo. Ele vê até o inferno. Ele não vê o que está dentro do homem. Ele sabe. Ele sabe o que você não demonstra. De repente quem olha para você vê você bem, acha que você está bem, mas só você sabe como você está por dentro. De repente quebrado, com vontade de sumir, de fazer uma besteira. É difícil quando você volta a viver uma situação que você pensou que nunca mais ia viver. Passar por uma situação que você pensou que nunca mais ia passar. Mas para Jesus tudo tem jeito. Às vezes vem esse pensamento: e agora como é que vai ser? Eu quebrei, eu fali, eu agora perdi a sociedade, e a pessoa me deu um golpe, e agora como é que vai ser? E agora nessa situação? Jesus apareceu ali. Jesus apareceu ali. Primeiro Jesus trabalha em nós, de Deus, porque se primeiro você entrar no reino de Deus, Ele dá mais do que o que você pede. Eu queria te fazer uma pergunta. Você já se sentiu acusado por algum erro seu? Você já se sentiu culpado? Responda para você mesmo. Por alguma coisa errada que você fez? Eu já, várias vezes. É pesado. Você consegue carregar o peso de uma culpa, de um erro seu, e também os erros meus? Você não consegue. Os seus são pesados demais. Responda.
responda para você. Mas Jesus carregou a culpa, os pecados de toda a humanidade. Ele não sofreu pouco não, ele sofreu muito. E Deus é tão santo que teve que desampará-lo, porque os nossos pecados ferem Deus, ferem a santidade de Deus. Ele não aguenta. E Jesus disse: Deus meu, por que me desamparar? Por quê? Nós estávamos evangelizando e a pessoa disse: eu estava na igreja e o pastor errou, fez um bocado de besteira, eu nem vou mais. Aprenda uma coisa: Jesus tinha 12 discípulos, um era diabo. Você sabe quantos pastores existem no mundo? Milhares e milhares de pastores. Se tem aí 1000 errados, 10.000 errados, não interessa, deixa que eles vão prestar conta com Deus. Sua prestação de conta é individual. Pode ter muitos que não prestam, mas tem homem de Deus. Amém? E o seu espelho não é bispo nenhum, não é pastor nenhum, para quando quebrar você não dá desculpas. Seu espelho é Jesus. Ele nunca errou com você. Não fica dando desculpa: mas eu já vi obreiro errar, pastor errar. Isso é conversa de quem quer se justificar dos seus erros. E os seus erros? E os seus pecados? Você vai morrer com eles? Você vai com eles para o inferno? Bispo, mas eu gosto. Então se prepare para morar com o pai dele. Você sabe o que falta para muitas pessoas aqui mudarem de vida? E que estão em casa também? No livro de Josué 3, versículos 5 e 6, você vai ver Deus falando: Josué falando para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas se santifique primeiro. Se santifique, se separe das coisas erradas primeiro. Pessoal, entenda isso, por favor. Deus, Ele não é carente. Deus é autossuficiente. Quando você busca Deus, não é Deus que se preenche, não, é você. Deus não tem nenhuma carência, não. É porque Ele sabe que o ser humano foi criado para buscá-lo. Ele criou para isso. Você pode buscar sua felicidade em homens e mulheres, em dinheiro, em coisas. Com o tempo, tudo que você conquistou perde a graça. Tudo perde a graça. Deus não quer só que você adore. A Bíblia fala que o Senhor Jesus disse à samaritana que o Pai procura o quê? Verdadeiros adoradores. Não é adoração apenas, é o adorador. Porque Deus fala que não adianta você buscar Ele com os lábios e o coração está o quê? Longe. Não abra a boca para falar besteira. Eu nunca vi Deus honrar um murmurador. Eu nunca vi uma pessoa ser abençoada murmurando, reclamando. Deus odeia isso, Deus não gosta. Faça um voto com Deus hoje de não terminar o ano murmurando, reclamando do que você não conseguiu, mas agradecendo por tudo que Deus fez na sua vida. De repente a tua aflição é porque você está passando um momento que você nunca pensou que iria passar na vida. E no final você vai ver que Deus sabia o que estava permitindo. E você vai ver o que você vai colher se você não morrer no deserto. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo. Quando a sua vida pertence a Deus, você pode passar pelo que for. Você sabe que no final tem alguma coisa que Deus queria tirar de você, colocar em você, para usar mais você, para ser glorificado através de você. Eu quero que você absorva o que nós estamos passando e se renda a Deus de verdade. Você que não quer entregar sua vida a Jesus, e Ele tem falado com você, te chamado, te dado muitas chances, eu oro a Deus para você não morrer. Eu oro a Deus para que Ele te guarde e você não chegue na morte sem ter entregue a sua vida 100% para Jesus. Eu peço a Deus que Ele tenha misericórdia de ti, porque você não sabe o que vem pela frente. Para morrer, não tem que estar doente, não tem que estar velho. Para morrer, tem que estar vivo. Se você morrer sem salvação e ver o diabo, foi porque você não quis a salvação, foi porque você não creu. Foi porque você ficou preso nos seus achismos e você não quis entregar os seus achismos a Deus. Mas não tem problema, cedo ou tarde a morte vai chegar
E você vai ver quem está certo. São os seus achismos ou a palavra de Deus. Eu não estou pregando o que eu quero. Eu não estou pregando o que eu acho. Eu estou pregando a palavra de Deus. Ao homem foi dado o direito de viver uma vez só. Você não vai ter 2 vidas, 3 vidas, 7 vidas. Uma só. Mas Jesus salva sim. Quem é humilde e quer salvação. Que a palavra de Deus puxe você hoje para a vida que Deus quer que você tenha. Que você não demore para sair do que você tem que sair. Que você saia dessa situação que desagrada a Deus. Que você corte. Você que é casado, que você corte esse pensamento em outra mulher, em outro homem. Você que tem. Que você corte essas sujeiras na internet. Que você corte essa vida de mentira. Que você corte esse olhar que você já percebeu de alguém, que é olhar de adultério, que quer te destruir. Que você corte isso. Essas brincadeirinhas em zap, em conversas, que você corte. Enquanto o diabo não levou sua alma, porque de repente ele está pedindo sua alma. Não troque a sua vida com Deus por nada. Não se iluda com nada desse mundo. Você sabe se você está preparado para a sua morte ou para a volta de Jesus. Ninguém aqui sabe, você sabe. Sua mulher não sabe, seu marido não sabe, seus pais não sabem, seus filhos não sabem. Você sabe se você tem a certeza da salvação dentro de você ou não. Eu não sei. Só você e Deus que sabe. Porque quem está salvo não tem um pingo de dúvida. Por isso que fala sobre a alegria da salvação. Essa certeza produz alegria. Então você não tem medo da morte e nem tem medo da grande tribulação. Todos os dias declare: onde eu pisar a planta dos meus pés, serei abençoado, e as tuas bênçãos me seguirão. Senhor meu Deus, neste momento eu declaro com fé que a tua presença me guia. Onde eu colocar meus pés, que haja luz, paz, prosperidade, vitória. Que nenhuma maldição prevaleça, pois onde há a tua bênção não há espaço para o mal. Cobre minha vida, minha família e meus caminhos com teu poder. Que cada passo meu seja cheio de propósito e direção. Que portas se abram, que milagres aconteçam, e que eu reconheça a tua mão em cada detalhe da minha jornada. Pai, que cada pessoa que ouviu esta oração sinta a tua presença agora. Toca corações, renova a esperança e derrama tuas bênçãos sem medida. Se você crê nessa palavra, comente: eu recebo essa bênção. E siga nosso perfil para ser abençoado todos os dias. Deus te abençoe. Amém? Volte a crer no que você parou de crer, porque Deus não mandou você parar de crer. As pessoas que te provocam, as pessoas que te humilham, as pessoas que te pisam, Deus permite, não para tirar o pior de você, mas para tirar o melhor de você. O problema é quando você leva para o pessoal e você não entende que Deus está usando pessoas para te provocar e te levar para outro nível, para experimentar de Deus coisas sobrenaturais e maiores da sua vida. Porque a vida é assim. Você vai apanhar em cima das suas fraquezas, você vai apanhar em cima daquilo que você não tem, você vai apanhar, você vai ser provocado naquilo que você não conseguiu. Aprenda isso. Tem lugares que você só vai ser respeitado o dia que você vencer. Enquanto você não vencer, não vão te respeitar. Mas logo logo você vai estar vencendo. Não seja fraco, porque se Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, você tem que ser forte. Amém?
você não conversa com Jesus hoje? E resolve sua vida com Ele. E coloca os pontos nos is e se arrepende e é sincero com Ele. Basta você ser sincero com Ele, que a salvação chega para você. Ele está disposto agora a te perdoar, a te limpar, a te salvar. Você que diz: bispo, eu não sou uma pessoa consagrada a Deus, eu não vivo para Ele, eu ainda fico um pé dentro, um pé fora, mas eu quero a minha salvação, eu não quero brincar com minha alma, eu quero a vida eterna, eu quero apontar a minha fé para a eternidade. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, porque tem perdão para você. Tem um Deus que quer salvar você, que ama você, que está buscando você. Espero que você não rejeite. Você pode estar endividado, mas você não está morto. Você pode estar humilhado, mas você não está morto. Você pode estar muito apertado, numa situação muito difícil, ou até no fundo do poço, mas você está vivo. Eles estavam leprosos, mas estavam vivos. E eles pensaram. Você pode estar na pior situação do mundo, mas você tem cabeça para pensar. E a fé funciona quando você usa a cabeça. A fé funciona com a inteligência. Eles falaram: peraí, se ficarmos parados aqui, vamos morrer. Se entrarmos na cidade, fome tem lá, vamos morrer. Então vamos até os sírios. Vamos chegar para esse exército que cercou a cidade. Vamos chegar até eles. Se deixar viver, viveremos. Se não, vamos morrer, mas morreremos lutando. Vamos orar. Se você está numa situação difícil, está preocupado, pode deixar o seu nome. Eu oro por você com o maior prazer. Mas vamos falar com Deus. Melhor ainda se você orar. Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, muitas pessoas estão numa situação que só um milagre mesmo pode tirar ela dessa situação. E o Senhor é especialista nisso. Faz um milagre. Na saúde, na família, na vida econômica. Eu não sei em qual área ela precisa, mas que ela receba de ti essa resposta. Que ela se acalme agora e confie que vai dar tudo certo. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Deus te ilumine. Se você quer que venhamos continuar orando por você, pode deixar o seu nome, tá bom? Muita luz, força e até a próxima. Entrega teus planos a Deus, que é o dono de tudo, e Ele vai fazer além do que você sonhou. Quando entregamos nossas vidas e nossos projetos nas mãos de Deus, estamos confiando na sua sabedoria infinita. Muitas vezes nossos sonhos parecem grandes demais, mas o Senhor é capaz de fazer muito mais do que podemos imaginar. Ele conhece cada detalhe do nosso coração e sabe exatamente o que precisamos até antes de pedirmos. A fé em Deus não é sobre controlar o que acontece, mas sobre confiar que Ele, em sua perfeição, tem sempre o melhor para nós. Mesmo nas dificuldades, Ele usa tudo para o nosso bem. Então, não tenha medo de entregar o seu caminho nas mãos dEle. Ele vai te surpreender com bênçãos que você nunca imaginou. Com Deus no comando, a vitória é certa. Tenha fé, continue firme e confie que Ele vai fazer muito